Bom, pessoal, na aula passada nós falamos sobre a energia mecânica em sistemas conservativos. A energia mecânica, como nós vimos, e eu vou deixar aqui recomendado o vídeo da aula passada, caso você não tenha visto, é importante rever aquele vídeo para poder entender bem o vídeo de hoje. Mas, enfim, nos sistemas conservativos, a energia mecânica era dada como sendo a soma da energia cinética e da energia potencial. E essa soma ela era sempre constante. A energia mecânica, então, em sistemas conservativos, é sempre constante. E hoje nós vamos falar sobre sistemas dissipativos. Sistemas dissipativos são aqueles nos quais a soma das energias cinética e potencial não são constantes. E a gente já vai entender para onde que vai essa parte da energia mecânica que não virou nem cinética nem potencial. Afinal, a energia não se perde, certo? Então, para onde foi essa energia? É o que a gente vai ver no vídeo de hoje. Antes da gente começar a falar sobre sistemas dissipativos, a gente precisa definir o que são forças conservativas e forças não conservativas, ou forças dissipativas. As forças conservativas são aquelas em que o trabalho é sempre reversível. Nós vimos, por exemplo, a energia potencial e a cinética, no qual eu poderia sempre converter de uma para outra. Se eu estava numa rampa de skate ali com uma energia potencial, eu convertia em energia cinética conforme eu ganhava velocidade. E conforme eu subia novamente a rampa, eu perdia energia cinética, perdia velocidade e ganhava energia potencial porque eu subia a minha altura. Então, o trabalho é sempre reversível em forças conservativas. E vale para esses casos que a energia mecânica, como eu mencionei, é igual à soma da potencial mais da cinética. Na verdade, aqui, né? Da cinética mais da potencial. Esse valor aqui ele é sempre constante. Já em forças não conservativas, o oposto então da força conservativa, eu não consigo ter um trabalho reversível. Um exemplo de força não conservativa é a força de atrito. Essas forças, então, não conservativas, elas produzem perda ou uma dissipação da energia mecânica. Percebe aqui que eu coloco perda entre aspas? Afinal, a energia nunca se perde, ela apenas é transformada em outro tipo de energia. Então, a ideia de força não conservativa é aquela que não é capaz de gerar uma energia potencial, ou seja, não é uma força reversível, não gera um trabalho reversível, eu não consigo voltar àquela energia que eu tinha anteriormente. Então, eu tenho um exemplo aqui de uma bola que ela estava com uma certa velocidade inicial, v, certo? E conforme eu passo o tempo, percebe que ela diminui a velocidade até ela parar a velocidade igual a zero. Então eu tenho aqui um caso em que esse v' é menor do que o v, e no final é o menor de todos, afinal a bola parou. Então eu tinha aqui uma energia cinética, vou chamar aqui de K1. Aqui eu tenho um K2, e K1 é maior que K2, certo? A energia cinética era maior, afinal a velocidade é maior nesse instante. E a energia potencial é zero porque eles estão na altura do solo. E aqui a energia cinética é igual a zero. E nesse caso, então, para onde foi essa energia cinética? Fica essa pergunta, né? Para onde foi transformada, então, essa energia cinética que afinal não se perde? Ao longo do movimento é apresentada aqui uma força de atrito. Essa força ocorre devido à superfície do meu material ser rugosa, apresentar imperfeições que fazem com que eu gere essa força de atrito, então, oposta ao meu movimento. E essa força de atrito aqui, ela é responsável por diminuir a velocidade do meu corpo. Por que ela diminui a velocidade? Porque essa força de atrito, ela produz um trabalho. Toda força, quando há um deslocamento, certo? Lembra da definição de trabalho? Vamos voltar aqui. Trabalho é igual a força vezes deslocamento. Então, sempre que eu tenho uma força e o objeto está se deslocando, ele está realizando trabalho. E o que era trabalho? Trabalho é a variação de energia do meu sistema. Então, olha só. A gente já tem vídeo aqui no canal também sobre trabalho e também sobre definição aqui de trabalho como sendo variação de energia. Também vou deixar o link aqui para vocês poderem acessar. Mas então percebe, eu tenho aqui uma força de atrito e o objeto está se deslocando. Então se eu tenho força e deslocamento, existe um trabalho aqui. No caso, um trabalho negativo. Então, o que é trabalho? É variação de energia. Então se eu tenho trabalho, eu estou variando a energia. E que energia que eu estou variando? A energia cinética. Então essa força de atrito, o que ela faz é converter então essa energia cinética em uma energia que eu não posso transformar depois em potencial ou continuar sendo cinética, que seria uma energia térmica, por exemplo. E a gente vai estar vendo então sobre essa energia agora no próximo conteúdo. Bem, então eu falei sobre a força de atrito gerar um trabalho negativo, aumentar ali a energia térmica do meu sistema. Isso tem muito a ver com a chamada lei da conservação da energia. Porque se eu simplesmente adotasse aquela definição de que energia mecânica é igual a cinética mais potencial, e eu desconsidero aqui uma energia de uma força dissipativa, acontece que essa fórmula aqui ela nem sempre vai ser válida. Em casos em que eu tenho um atrito, essa energia cinética e a potencial elas vão diminuindo ao longo do movimento,
E o trabalho da força de atrito aqui aumenta, a energia térmica aqui aumenta, e portanto essa relação aqui não é mais constante. Eu perco energia potencial e cinética. Perco não, né? Transformo em outras energias. Então eu preciso de uma relação que atenda à minha necessidade de uma força não conservativa, ou de uma força dissipativa. Então a lei da conservação de energia, ela entra para resolver esse problema. Então eu tenho aqui uma relação de temperatura e energia interna do meu sistema. Conforme eu aumento a temperatura, consequentemente eu aumento a energia potencial interna do meu sistema. Pensa que as moléculas elas estão ali ligadinhas, certo? Não estão paradas, mas estão ali num certo equilíbrio. Conforme eu aumento a energia, eu aumento a temperatura, eu forneço mais energia, afinal, temperatura e calor é uma energia, então eu dou energia para as minhas moléculas, elas ficam mais agitadas. Então, conforme elas ficam mais agitadas, eu aumento essa energia potencial interna. Quanto mais agitadas as moléculas estão, mais energia interna elas possuem. Então, o aumento de temperatura significa um aumento da energia interna do meu sistema. O trabalho da minha força de atrito, então, ele é negativo, como nós vimos. E a variação de energia interna do meu sistema é positiva. Por que ela é positiva? Porque quando eu tenho uma força de atrito, o que eu faço é aumentar a temperatura ali do meu corpo. Quando eu aumento a temperatura do meu corpo, consequentemente eu aumento a energia interna. Então, à medida que o trabalho é negativo, a variação de energia interna é positiva, porque a temperatura está aumentando. A gente chega na relação, então, que a variação de energia interna do meu sistema é igual a menos o trabalho realizado pela força de atrito. Logo, eu relaciono, então, aquele trabalho que a força de atrito produz com uma energia, no caso a energia interna. E a gente chega nessa lei da conservação de energia, que é essa expressão bonita que diz o seguinte: a variação de energia cinética mais a variação da energia potencial mais a variação de energia interna no meu sistema tem que ser igual a zero. Ou seja, em outras palavras, a soma das variações é igual a zero. Em resumo, não existe variação. Isso quer dizer que se essa energia cinética e a potencial diminuírem, consequentemente a interna vai aumentar. Por isso que naquele exemplo da bola parando, conforme isso aqui estava diminuindo e eu não tinha potencial, o que acontecia? Eu aumentava a energia interna do meu sistema. As partículas ali, no caso da bola, elas se aquecem, se aquecendo elas ganham energia interna. Então para lá que foi a energia cinética. Ela não se perdeu, lembra? A energia não se perde, tem até aqui a frase nessa máxima. A energia nunca pode ser criada nem destruída, ela apenas pode mudar de uma forma para outra. Então aquela energia cinética foi transformada numa energia interna do meu sistema. E lembrando, a energia interna tem a ver com a agitação das moléculas, tem a ver com temperatura. Então essa energia ela é dissipada em temperatura. Não perco ela apenas é transformada em um tipo de energia que ela não pode ser reversível em uma energia potencial. Então, só voltando aqui à definição, que eu acabei não comentando, as forças não conservativas elas não são capazes de gerar energia potencial novamente. Então, no caso da temperatura, eu não consigo esfriar meu corpo de forma a obter aquela energia novamente e poder transformar numa energia potencial. Logo, essa força ela é dita não conservativa. Vamos finalizar com um exemplo, então, para você entender bem esses conceitos. Eu tenho aqui, então, na rampa um skatista radical que está descendo uma rampa curva. Então, eu tenho dois instantes aqui. O instante 1, no qual ele tinha uma energia cinética igual a zero, logo sua velocidade inicial era nula, e uma energia potencial de 735 joules. No instante 2, no final do movimento, a energia cinética era de 450 joules e a energia potencial era de zero, porque eu posso considerar que ele está numa altura zero. Se eu for analisar, se fosse um sistema conservativo, lembra que a soma das energias cinética e potencial inicial deveria ser igual à soma da energia cinética e potencial no instante final, certo? Mas não, a gente percebe que não é isso que acontece. Aqui no instante 1 eu teria 735 joules, a soma, e aqui no instante 2 eu teria 450, eu tive uma perda de energia. Perda, certo? Afinal a gente não perde energia. Então isso significa que esse sistema ele não é conservativo, ele é um sistema dissipativo, afinal a soma das energias cinética e potencial não é constante ao longo de todo o movimento. Vamos analisar então quanto variou essa minha energia. Bom, eu teria aqui a soma então a variação de energia e energia final, menos a energia inicial. A energia final é 450 mais 0, 450, menos 735 mais 0, que dá 735. Então isso aqui vai me dar uma variação de menos 285 joules. Acontece que o que é variação de energia? Variação de energia é igual ao trabalho. E trabalho é realizado por quem? Pela força de atrito. Então ela realizou um trabalho negativo. Realizar um trabalho negativo significa realizar um trabalho contrário ao meu movimento. Então conforme o menino descia, a força de atrito apontava aqui, ó, para cima. Mas o que era o trabalho? Não era igual a menos a variação de energia interna do meu sistema? Então, isso significa que a variação de energia interna tem o sinal oposto
do trabalho. Logo, se o trabalho é negativo, a variação de energia interna é positiva. Logo, eu posso assumir que esse sistema ele aumentou sua energia interna. E lembra, quando eu aumento a minha energia interna, eu consequentemente aumento a temperatura. A gente pode imaginar então que conforme eu descia aqui, o contato das rodinhas do skate, provavelmente com a pista, gerou calor. Os rolamentos do skate ficaram mais quentes devido ao atrito, certo? Então, como eu aumentei 285 joules a energia interna, significa também que eu aumentei a temperatura ali dos meus objetos envolvidos, seja da pista, seja do skate. Enfim, aquele sistema, então, ele teve um aumento de temperatura, um aumento de energia interna. Pela lei da conservação de energia, a soma das variações de energia cinética, potencial e energia interna tem que ser igual a zero. Isso aqui é válido para qualquer tipo de sistema. Acontece que a variação de energia cinética é, então, final, 450, menos inicial, que é zero. Mais final, que é zero, menos 735, então fica menos 735. Mais a variação de energia interna, que foi 285 joules. Se a gente fizer essas continhas aqui, a gente vai ver que isso aqui é igual a zero. A chave, então, para a gente poder entender a energia mecânica em algum sistema e saber se é um sistema conservativo, se não é um sistema conservativo, ou seja, um sistema dissipativo, é a gente ver a energia mecânica desse sistema. Se essa energia mecânica ela for constante, ou seja, a soma das energias potencial e cinética forem constantes, esse sistema ele é assim conservativo. Agora, se ocorrer uma variação nesse valor, tanto para mais quanto para menos, nessa soma de energia cinética mais potencial, esse não é um sistema conservativo, esse já vai ser um sistema dissipativo. E toda essa sobra de energia seria fornecida então à energia interna do meu sistema, provocando um aumento de temperatura. Lembra, a energia não se perde, ela não se cria, não se destrói, ela apenas se transforma. Então toda a energia que eu tinha no início ela vai ser transformada de forma que, pela lei da conservação de energia, a soma das suas variações ela é igual a zero. O sistema ele não varia de energia, apenas transforma de uma energia para outra. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouquinho mais sobre energia mecânica e sistemas dissipativos. Lembrando, a gente já tem mais alguns vídeos sobre trabalho, sobre energia mecânica e sistemas conservativos, sobre o teorema trabalho e energia, enfim, tem bastante conteúdo aqui para você poder ficar craque nesse conteúdo e entender bem todos esses conceitos. Se você gostou e esse vídeo foi útil para você, não deixe de deixar o seu like aqui embaixo, compartilhar com seus amigos para que a gente possa alcançar mais pessoas. Não se esqueça, toda terça tem resumo de física e de matemática aqui no perfil do Instagram. E todas as sextas nós temos vídeos novos aqui no canal do YouTube. Lá no Instagram a gente também tem quizzes, a gente também tem conteúdo extra sobre hábitos de estudo, enfim, a gente tem muito conteúdo por lá também. Então não deixe de seguir e de acompanhar os conteúdos. Um forte abraço a todos vocês e bons estudos!